bem-vindos ao HQ Além dos Balões. O Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, tem o projeto Quadrinhando e nós estivemos lá conferindo o debate Clássicos da Literatura em Quadrinhos. Esse debate foi mediado por Álvaro de Moya e teve como convidados Marcati, Fábio Moon e Índigo. Confiram como foi. Para darmos ao início ao bate-papo, chamamos ao palco autores convidados. Marcati. É quadrinista, editor, adaptou o livro A Relíquia de Eça de Queiroz, pela editora Conrad. Índigo. É jornalista e escritora, autora da adaptação para HQ de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, pela Edições Escala Educacional. Fábio Moon. Trabalho em parceria com o irmão Gabriel Bach e juntos realizaram a adaptação para HQ de O Alienista, de Machado de Assis, pela editora Gil. E para a mediação do encontro, chamamos o escritor jornalista Álvaro de Moya. Autor de várias publicações, entre elas Literatura em Quadrinhos no Brasil, pela editora Nova Fronteira. Vocês devem se lembrar dos livros antigos, Júlio Verne, As Mil e Uma Noites, o Decameron de Boccaccio e tal, que eram livros enormes e que tinham uma ilustração do Gustave Doré com aquele desenho achuriado numa página inteira. O que esse sujeito fazia? Quer dizer, o Gustave Doré começou a ilustrar aos 14 anos, quer dizer, ele tinha uma produção enorme. Então ele lia o texto e pegava uma frase e fazia uma ilustração de uma página inteirinha e o editor então repetia aquela frase embaixo da ilustração. Então, quer dizer, a pessoa estava lendo esses clássicos da literatura e via uma ilustração grande com uma legenda especificando que aquela legenda fez com que o ilustrador imaginasse como seria aquilo. O quadrinho pegou esse texto, colocou dentro, em forma de balãozinho, de onomatopeia, de figuração gráfica. Então o quadrinho transformou essa legenda em uma coisa que faz parte da ilustração. Então vocês veem que o quadrinho foi uma decorrência das ilustrações nos livros. Logo que o Gutenberg inventou a impressão, no mesmo período de 1500, Comênios já falou, a ilustração será uma coisa muito importante para livro. Por exemplo, num livro que ensine a falar latim e inglês e coloque uma ilustração para que a pessoa entenda. Então, a história em quadrinho, como nós conhecemos, nasceu da literatura. Ela nasceu porque, em 1827, um professor, Rudolf Topfer, publicou um livro em que ele fazia essa primeira ligação com texto e imagem. Esses álbuns passaram a ser conhecidos como histórias ilustradas. E o Goethe, que já era um gênio, quer dizer, tinha uma visão incrível, ele foi o primeiro crítico de história em quadrinho. Ele escreveu sobre esse trabalho do Rudolf Topfer, dizendo o seguinte: se você olhar só as ilustrações, elas não fazem sentido. Se você só ler as legendas, elas também não fazem sentido. Elas só fazem sentido ligando a imagem ao texto. Ou seja, o Goethe já notou que havia ali um novo tipo de linguagem. Não era a ilustração de um texto ou um texto de uma ilustração. Era uma forma de fazer histórias ilustradas. Esse período, então, o alemão Wilhelm Busch fez o famoso Max und Moritz, que aqui no Brasil se chamam Juca e Chico, que era uma história ilustrada já com personagens. Angela Mostini, que era um italiano que veio para o Brasil junto com a mãe dele, que era cantora de ópera,
ele se sediou em São Paulo, começou a ilustrar o Cabrião e depois ele foi para o Rio de Janeiro e virou editor também. Ele começou a fazer as primeiras histórias ilustradas. Ele seria, digamos, o terceiro ou quarto homem no mundo a fazer histórias ilustradas. Em 1895, quando os jornais americanos, principalmente do Pulitzer e do William Randolph Hearst, começaram a publicar no mesmo tamanho do jornal histórias ilustradas, coloridas, eles sentiram que havia uma grande repercussão no público. Então eles começaram a comprar máquinas que pudessem imprimir em cores um número cada vez maior e um número cada vez mais rápido de jornais. Eles notaram que havia uma grande recepção no público para essas figuras ilustradas. Aí nasceu o que nós chamamos a história em quadrinho moderna. Por quê? Porque ela começou a utilizar balãozinho, onomatopeia, fazer ação fragmentada, a divisão em quadros e os personagens fixos. Então, quer dizer, o Menino Amarelo era um personagem fixo que saía todo domingo. É a mesma coisa que o Batman, o Super-Homem de hoje, ou as tirinhas que nós vemos nos jornais. Então, a partir desse momento da massificação das histórias ilustradas, que ela passou a ser considerada o que nós chamamos hoje de linguagem de histórias em quadrinhos. Então, quer dizer, depois disso, tem muita coisa para ser contada, mas não é o caso. Nós vamos falar apenas desse aspecto que eu falei, que a literatura usava a ilustração engoliu a literatura e a literatura e o quadrinho começaram a trabalhar simultaneamente. E aqui nós estamos então falando sobre as adaptações modernas feitas por eles de clássicos da literatura e histórias em quadrinhos. Estamos com o professor Álvaro de Moya, que será o mediador desse debate sobre literatura e sua adaptação para os quadrinhos. Que na verdade não é algo novo, né? Não, na verdade, isso aí na década de 40, os Estados Unidos lançaram duas coleções. Uma é Classics Illustrated e outra era Classic Comics. Então essas coleções foram compradas pelo Adolfo Eisenhower em 1945. Então ele editou esses clássicos, Charles Dickens, Lewis Carroll, tudo que era feito, Dostoiévski, tudo, ele adaptou e lançou a edição maravilhosa aqui no Brasil. Aí ele teve a ideia de lançar a literatura brasileira. Então ele entrou em contato com os amigos dele, que eram o Jorge Amado, o José Lins do Rego, todos eles, e começou a comprar os direitos para fazer a adaptação em quadrinhos. Era um projeto do Adolfo Eisenhower, porque naquela época havia uma campanha muito grande contra os quadrinhos. Então você, adaptando literatura em quadrinhos, você seria uma maneira de entrar. Eu cheguei a fazer uma adaptação, duas adaptações lá. Uma era a Marcha da Afonso Schmidt e outro que eu não consegui terminar, que era a Memória de um Sargento de Milícias. Mas a nossa orientação naquele tempo era deixar o máximo possível a parte de texto. Quer dizer, não fazer uma datação moderna editando o texto, mas fazer uma datação em que tivesse bastante recordatório, que os textos fossem mais longos, de maneira que era muito respeitoso em relação ao texto original. Ao texto original. E no fim o Eisen põe sempre um aviso: isso é apenas um aperitivo, se você gostou, leia o livro. Então o André Leblanc, o Manuel Vitor, uma porção de profissionais, o Ramon Lampaias, o José Geraldo, quer dizer, os artistas daquele tempo começaram a fazer adaptações de literatura brasileira para os quadrinhos. E como é que naquela época o senhor sentia a repercussão? Isso realmente surtiu o efeito que a EBAL queria, de ter uma valorização maior dos quadrinhos e até uma aceitação? O primeiro aspecto era o seguinte: escritor ganhava muito pouco naquele tempo. Todos eles tinham emprego público ou no jornal para poder sobreviver. Então o Eisen, comprando os direitos dele para fazer quadrinhos, para começo de conversa ele recebia um bom dinheiro. É como hoje, quando a televisão adapta um autor brasileiro, Ariano Suassuna, por exemplo, a televisão paga
um dinheiro alto para o autor. Isso. E, então o autor tem interesse nessa adaptação. E, evidentemente, a televisão ajuda a vender o livro também. No caso daquela época, também as histórias em quadrinhos ajudavam a vender o livro. Eu me lembro que o secretário municipal de cultura daquela época era o Valério Júlio, vereador, e ele me falou assim: eu dou aula de Sertões de Euclides da Cunha, e eu digo para os meus alunos, pulem a terra e leiam só a segunda parte, porque a primeira parte é muito difícil para os alunos, já naquele tempo. E ele falou, se tivesse uma história em quadrinho, para mim seria mais fácil. Quando o Adolfo Eisen lançou Sertões em Quadrinhos, eu avisei o Valério Júlio, e o Valério Júlio então fez a divulgação dizendo que aquela era uma maneira de introduzir o estudante numa obra muito difícil que era os Sertões. E agora essa tendência ela sumiu por um tempo. Depois que a EBAL parou de fazer essas adaptações, nós tivemos um vácuo aí sem adaptações da literatura e agora voltou. O que o senhor acredita nisso? Porque agora a coisa é diferente. Quadrinho dificilmente você encontra em banca de jornal. Hoje em dia, quadrinho é mais livros ou álbuns que são vendidos em livraria. Porque os editores sentiam que colocando um gibi nas bancas, 45 dias depois, isso é devolvido. Então, não há isso. Eles preferem, então, fazer edições em offset, mais caprichada, com maior valor, prefácio, com maior valor e tal, e colocar nas livrarias, porque aí pode ficar anos nas livrarias. E pode fazer um preço, inclusive, mais alto. Porque é um público de maior poder aquisitivo. Então, não há uma continuidade como existia na edição maravilhosa, que era mensal. Quer dizer, hoje em dia, como nós temos diversas editoras, uma lança Marcel Proust, outro lança o Machado de Assis, outro lança essa de Queiroz, outro lança Manuel Antônio de Almeida, e dessa maneira eles conseguem, não de uma maneira sistemática, como era a edição maravilhosa, mas de ter uma presença da literatura em quadrinhos nas livrarias. E o poder público, as secretarias de educação, elas estão vendo isso com bons olhos? Elas começam a indicar ou ter nas bibliotecas das escolas essas adaptações como entrada para a literatura? Isso seria uma maneira do governo, então, encomendar uma edição, não de 1.000 ou 10.000 exemplares como é feito hoje, mas uma tiragem bem grande, de modo a poder mandar para as escolas, principalmente fora das capitais, onde mal tem livraria, não tem biblioteca, não tem porra nenhuma. Então, quer dizer, o ideal seria que o governo federal, quando escolhe os livros didáticos, eles incluíssem também essas adaptações literárias em quadrinhos, que são mais acessíveis para o público. Mas não está acontecendo ainda, só não infelizmente tem não há essa visão das pessoas de Brasília que escolhem as obras, os livros que devem entrar na lista. Né? Isso deveria ser um trabalho mais forte das próprias editoras? Ou não seria esse o caminho? Eu acho que as próprias editoras é que deveriam fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, editoras que já têm um acesso ao Ministério da Educação e que já está acostumado a mandar livro para ele, podia sugerir algumas coisas que eles têm em quadrinhos e literatura para poder colocar. Né? Então, Lula, vocês aí do Ministério, até você, Gilberto Gil, vamos prestigiar. Eu queria encerrar, professor, com o livro que estamos aguardando, porque vai ter... Mas acho que um volume só não vai dar, né? Vai ter que ter uns 3 ou 4, porque o senhor, de quadrinhos, ele foi o organizador da primeira exposição mundial sobre quadrinhos em 1951. É bom que se diga, aconteceu aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de história em quadrinhos. Então, as enciclopédias do mundo todo de hoje citam o Brasil como o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de quadrinhos. E o mestre dessa exposição foi o professor Álvaro de Moya, que está lançando, ou está escrevendo, um livro de memórias. E além do livro de memórias, tem o Vapt Vupt número 2, que já está praticamente pronto. E depois tem um outro que o Ziraldo vive insistindo para eu fazer, contando as pessoas que eu conheci. Quer dizer, eu convivi muito tempo, por exemplo, o Ilainer desde 1958 até a morte dele, Hugo Pratt, Guido Crepax, Jean-Claude Forest, o El Cap, Milton Kenneth, quer dizer, esse pessoal todo que eu conheci
e que eles querem que os Ziraldos querem que eu escreva um livro. Eu encontrei uma maneira que seria só contar historinhas, quer dizer... Pequenos flashes. Quer dizer, não é dizer eu conheci o Lee Falk, é assim, eu levei o Lee Falk para ver o jogo do Pelé, e o Pelé falou para mim, não, eu não vou dar meu autógrafo para ele. Qual é o que escreveu aí o Fantasma? Diz, aquele ali. Pede para ele dar um autógrafo para mim, porque quando eu era criança eu li as histórias do Fantasma e dizia como é que alguém pode imaginar essas coisas. Então esse tipo de historinha é que eu contaria. É isso aí, então eu quero agradecer, professor. Com muitos números, tá? Nos anos 80, nomes como Angeli, Laerte e Glauco chegaram a lançar durante um bom tempo Chiclete com Banana, Piratas, entre outros. Você vê na literatura em quadrinhos uma possibilidade de uma retomada, uma nova direção para o quadrinho nacional? Eu não vejo essa coisa das editoras como uma estratégia racional, assim, deliberada de se salvar ou de fazer alguma coisa pelo quadrinho nacional. Algumas editoras têm um foco para lançamento de literatura por alguns motivos, outras editoras têm por outros motivos, mas são motivos que não passam necessariamente pela nossa realidade de quadrinista. Então seria muito mais o mérito de você estar discutindo entre os editores por que cada uma das editoras está fazendo. Tá? No que tange a quadrinista, isso para nós é realmente consequente. Não sei se estou sendo claro. O que eu vejo de importância para nós que fazemos quadrinhos, que é muito legal, é uma coisa que desde que comecei a desenhar, eu tive um apego muito grande ao quadrinho autoral. Se discute muito no Brasil essa coisa do mercado brasileiro, da falta de mercado para o quadrinista do imperialismo americano, aquelas conversas, eu escutei isso a vida inteira, lá desde os anos 70 e tal, aquela conversa de que o quadrinho americano domina o quadrinho brasileiro, que não dá espaço para... A imensa maioria das pessoas que eu conheci, que eu conheço, que fazem quadrinhos, são autores de quadrinhos. Então, eu vejo aí uma distância muito grande entre o quadrinho que é feito em massa, é vendido em banca, com personagem, com super-herói, com Marvel, em que a grande maioria dos leitores sequer sabe o nome do desenhista, sequer sabe o nome que tem, como é que é Stan, porque Stan Lee é chinês, sabe? Nem sabe isso. Tem lá, são os personagens, são os heróis, são os produtos que eles consomem em massas muito grandes e vende aquela coisa, sai o número seguinte e tal. Eu aprendi a ler quadrinho, eu me desenvolvi lendo quadrinho, como a grande maioria das pessoas que gostam de quadrinho no Brasil, que lê querendo saber quem é o Stan Lee, quem é não sei o quê, e vai procurar quadrinho francês, e lê quadrinho italiano, e não lê bandeirinha. Ele lê quadrinho bom, e gosta de quadrinho autoral. Eu sou mais da linha do quadrinho de autor. E aí, independente se Marvel está vendendo, se não está vendendo, se a DC isso e aquilo, isso não faz diferença para mim. Faz diferença a falta de espaço no mercado editorial para quadrinhos de autor. Entendeu? Para o quadrinho em que você chega e fala, puta, eu detesto o Marcati, mas eu gosto do Fabinho. Ou o contrário. Não é o cara que não gosta de quadrinho. Ele gosta desse ou daquele, eu não gosto disso aqui, porque eu lia Asterix, eu não sei o que. São quadrinhos autorais. Não existem 2 Asterix, mas existem centenas de super-heróis e centenas de quadrinhos infantis e são produtos em massa. E tem que ser feitos assim, eu não me incomodo com isso. O que eu acho de positivo no mercado hoje é que as editoras estão entrando, estão jogando mais os seus autores, estão resgatando, pegando, contratando, chamando autores de quadrinhos. Entendeu? Aí sim, o teu livro é o teu livro. Ah, mas é Machado de Assis. Não, mas é o teu livro. Ele é conhecido pelos leitores de quadrinhos como o Alienista dos Gêmeos, a Relíquia do Marcati. É assim que está funcionando essa grande massa de novos livros da literatura em quadrinhos. Isso eu acho extremamente positivo para nós. E mais, que o espaço para o quadrinho autoral não é banca de jornal, é livraria. Até porque se puser quadrinho em banca de autores, ele vai morrer em 30 dias. E não é verdade. O trabalho do autor vai durar que 3 anos, está valendo. Enquanto quadrinho de massa já não. Ele esgota, semana que vem recolhe, pega outro e lança outro título. Então isso eu acho extremamente positivo. A Chiclete com Banana, o exemplo que o Juliano deu aqui, é justamente desse momento, do momento em que começaram a aparecer
autores de quadrinhos no Brasil. Então, assim, aparecer que eu digo publicamente, em grande massa. Isso foi um momento muito importante de mostrar que tinha o quadrinho, sabe, Os Piratas do Tietê, que era do Laerte, que tinha a Chiclete com Banana, que é do Angeli, é quadrinho de autor, era de grande volume para aproveitar a banca de jornal, mas eles voltaram a ser lançados recentemente e venderia constantemente, não precisa ser um produto em massa que se esgota todo mês. Estamos agora com a escritora Índigo, que fez a adaptação das Memórias de um Sargento de Milícias para o quadrinho. Mas a Índigo é escritora, e escritora de infanto-juvenil, é isso. Então conta como é que foi, porque primeiramente você fazia adaptações de livros, de clássicos, para livros ilustrados, né? E agora foi para o quadrinho. Então vamos antes, como é que é essa adaptação de obras literárias para livros ilustrados na linguagem infanto-juvenil? Eu já fiz alguns para a escala. O primeiro que eu fiz foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E foi um trabalho muito interessante por ser ficção científica. E o Júlio Verne, ele tem uma maneira de trabalhar que é muito lógica, né? Ele é um escritor que eu acho que a riqueza do texto dele está nisso. Ele realmente era um cara que, apesar de ser ficção científica, todos os dados que ele usavam eram possíveis, né? Assim, era possível de acontecer. Tanto que várias coisas que ele escreveu, no fim, rolou mesmo. E, então, nesse trabalho de resumir para virar um texto menor, tamanho de livro infantil, e nesse cuidado com a linguagem, de ser uma linguagem acessível para crianças de 10 a 12 anos, tem uma tendência de você cortar fatos. No Júlio Verne, acontecia uma coisa engraçada, que se você cortava, a história desmoronava depois. Então, ali eu aprendi essa manha de você chegar nos alicerces da história. E é quase um trabalho de engenharia mesmo. Chegar nas coisas que são essenciais. E trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, você não pode matar a voz do narrador. O Júlio Verne também é um cara que tem um humor muito interessante. E esse humor não pode ser tratado como excesso, porque é grande parte da riqueza do texto. Então é quase um exercício de lipoaspiração literária. Assim. Você vai enxugando, mas ainda tem que estar a voz do Verne lá. Depois eu fiz Viagem ao Redor do Mundo em 80 dias. Foi a mesma coisa também, é sempre o exercício dessa disciplina. E isso te ajudou a fazer essa adaptação para os quadrinhos, porque a síntese tem que ser maior ainda, né? No caso dos quadrinhos, ali tem um recurso bom, que é muito que tem de descrição de coisas, já vira imagem. Exato. Então, meu trabalho era meio de decupagem, assim, separando o que é cena, o que é texto de introdução, que o Almeida, ele é bom nisso, por ter sido originalmente um folhetim, né? Exato. Então, ele sempre começava com os textos para posicionar o leitor em que ponto estava a história. E a terceira coisa é o texto que vai virar frase de balão. Esse foi o primeiro romance realista brasileiro. Então, tem uma vantagem que ele se esforça muito para o texto ser o mais coloquial possível. Isso, na hora de transformar em balão, ajuda bastante. Ele quase que fez pensando em que poderia virar algo, uma arte sequencial, vamos dizer assim. Na época era mais conhecida assim. E a sua experiência, você já teve um retorno do público leitor, porque ele foi mais direcionado também para o público infanto-juvenil. Essa adaptação, a escala direcionou para isso. E como é que é o retorno que vocês tiveram? Olha, tem vendido super bem, mas eu não tive a oportunidade de ainda numa escola conversar com alunos que leram. Certo. Então, de leitor mesmo não tenho, só tenho números de venda. E tá indo bem. Tá indo bem. E conta um pouquinho, o roteiro é seu e os desenhos são do Biradantas. Isso, teve apoio de mais alguém ou nessa empreitada aí foram vocês dois e tome o problema? Não, foi a gente, mas teve um ponto em que o editor, ele fez a última leitura e achou que estava com as lacunas. Foi uma leitura super legal que ele fez, que a gente não tinha associado, não tinha detectado esses buracos que ele achou na história. Daí eu reli
E achei que realmente tinha umas coisas que tinha que aprofundar mais. Daí voltou para mim, eu fui preenchendo esses textos, daí voltou para o Bira, ele redesenhou algumas páginas, e daí a gente chegou na história funcional. Como é que funciona o seu processo? Você teve que ler várias vezes antes, ou você já conhecia, leu uma vez, ficou com a história na cabeça, começou a adaptação? Como é que funciona isso? Teve uma leitura inicial que foi uma leitura de relembrar, né? Eu tinha lido isso na época do vestibular e nunca mais. E daí teve umas leituras que eram leituras detalhadas de capítulo, né? Daí ir decifrando capítulo por capítulo. Eu acho que eu li esse livro, no final das contas, umas 30 vezes. E a história em quadrinhos? A obra final, quantas vezes você já leu? A obra final é sempre difícil de ler. É como você ler... fica achando defeitos, é isso? É como ler um livro autoral meu. Eu não gosto de ler. Talvez daqui uns 2 anos eu consiga ler, mas de cara... Não dá, né? Senão você vai querer refazer. É muito pessoal, é muito próximo. Eu prefiro não ler, porque senão eu não estaria nem aqui falando a respeito. E a gente pode esperar novas adaptações suas para os quadrinhos? Olha, eu gostaria de adaptar, mas eu gostaria de adaptar um livro que eu escolhesse. Porque esse daqui foi a editora que propôs. E foi um livro que eu não me apaixonei por ele. Então não foi um trabalho muito prazeroso. E como é um trabalho muito cansativo e muito detalhista, acho que tem que ser um autor que você curte mesmo, assim. Qual seria esse livro ou esse autor? Eu acho que Dostoiévski, apesar de ser uma obra gigante, né, todos os livros dele são... É um cara que eu gostaria de me dedicar profundamente a estudá-lo. Né? Acho que eu faria isso com o maior prazer do mundo. E o contato com o desenhista Bira Dantas? Foi virtual? Foi virtual, eu nunca encontrei com ele. E foi... Acho que é por isso que eu não curti muito esse trabalho. Acho que faltou esse contato, esse bate-papo entre a gente, talvez fosse mais legal dos dois. Ficou uma coisa bem burocrática, assim. Eu cuido do meu, eu cuido de texto, você cuida de imagem. Estamos separados e ninguém se mete. Depois que terminou, eu falei, nossa... Acabou. Não precisava ser assim. Então, para o pessoal conhecer o seu trabalho, além, lógico, da livraria e do Memórias de um Sargento de Milícias, que é o primeiro, vamos dizer, primeiro, não o único, e a adaptação em quadrinhos, mas da sua literatura em geral, como é que o pessoal conhece o seu trabalho? Eu tenho um blog chamado diariodaodalisca.zip.net. E lá tem uma barrinha lateral com todos os meus livros. Tem um que eu lancei o mês passado, que é A Maldição da Moleira. A Maldição da Moleira. Mais recente. E você tem as suas obras autorais? Sim. Qual delas vai virar quadrinhos? Qual delas? Olha, tem um que eu acho que funcionaria, que é Perdendo Perninhas. Perdendo Perninhas. A história de 4 garotas na 5ª série, dilemas de 5ª série. Então vamos aguardar. Em breve, Perdendo Perninhas nas melhores livrarias e lojas especializadas em quadrinhos. Índigo, obrigado. Obrigada. E nós veremos a Índigo lá no debate do projeto Quadrinhando aqui do Sesc Vila Mariana. Eu fiz a adaptação de Memórias de um Sargento de Milícias para escala educacional. É esse livro aqui. Eu sou escritora, eu não desenho nada. Quem fez os desenhos foi o Bira Dantas. E quem propôs o livro foi a editora. Esse é um livro que eu tinha lido no vestibular e daí nunca mais. Era um livro que eu tinha esquecido até que existia, então foi um susto para mim ter que reler e trabalhar com o texto de 1851. Mas eu achei interessante pelo desafio de, pela primeira vez na vida, fazer adaptação para quadrinho. Você, em algum momento, você teve contato com Bira, né? Com a equipe, com Bira, com ninguém? Foi uma maneira meio maluca de trabalhar, que eu nunca encontrei o Bira. Foi totalmente virtual o trabalho. Eu entreguei para ele o roteiro e ele começou a desenhar. Você entregou para ele ou para a editora? Para a editora. Entregou para a editora mandou para ele. Você não teve contato com o Bira? Não. Eu estava em São Paulo, eu estava em Campinas, não teve contato nenhum. Então agora eu estou com o Fábio Moon, que fez junto com o Gabriel Bá a adaptação do Alienista,
E eu queria já emendar a pergunta, como é que foi essa adaptação de um clássico para a linguagem dos quadrinhos? Eu acho que foi legal. Gostei do resultado final, Gostou? Que é meio que importa, né? Foi difícil fazer, eu acho muito difícil fazer uma adaptação. Eu senti uma pressão muito grande. Da editora ou Não, sua mesmo? Minha pressão, de fazer uma história que fosse legal como o original, que fosse legal para quem gosta de quadrinhos, que fosse legal para quem gosta de Machado de Assis, então tinha que ser legal em vários níveis. Então nesse sentido foi difícil, mas eu acho que ficou bacana e espero que todos esses níveis tenham sido Bem atendidos. E vocês têm alguma repercussão de leitores lá no blog de vocês, comentários? Como é que você sentiu essa receptividade? Eu acho que todo mundo que me falou o que achou do livro tem gostado. E agora eu queria saber, eu não sei ainda da editora, se a editora está também recebendo bons comentários do livro, mas as pessoas que costumam ler o meu trabalho gostaram da adaptação. Foi a primeira adaptação de um clássico para quadrinhos que vocês fizeram? Ou vocês já haviam feito? Eu acho que sim e não, né? Porque quando a gente fez o Rolando ele era uma novela medieval francesa, né? Então ele era um clássico da literatura francesa. Só que a gente não trabalhou no roteiro. O roteiro foi do Shane e a gente só desenhou. Então essa é a primeira vez que a gente faz tudo. Completo. E vocês acham que esse tipo de obra ela pode sair do Brasil? Ela pode ter versão em outras línguas, já que é um clássico de Machado de Assis, que é reconhecido internacionalmente? Eu acho que sim, mas talvez dependa das línguas, porque o conto ele é meio irônico e tem todo esse humor, tem todo... O legal de fazer uma adaptação de um autor bacana é poder se utilizar do jeito que ele usa as palavras. Exato. Né, das brincadeiras e da inteligência de como escrever um texto. E se isso não funcionar em outra língua, perde esse lado do autor original, fica só o lado é uma história em quadrinhos legal. E tem que ser uma história em quadrinhos legal, onde o texto legal possa ser transportado para outras línguas. Exatamente. Foi uma sugestão da editora ou vocês tinham esse projeto? Como é que foi a gestão disso? A gente foi contactado pela editora que queria iniciar essa série de adaptações literárias. Eles nos deram uma seleção de autores que eles queriam publicar. E aí tinha Dias Gomes, tinha o Machado de Assis, tinha um outro que eu não lembro. E a gente escolheu o Machado de Assis e o que eles queriam adaptar do Machado de Assis era o Alienista. E a gente foi por aí. Legal, então agora daqui a pouco o Fábio Moon vai descer para o debate, então a gente quer saber quais daqui até o final de 2007 ou começo de 2008, o que a gente vê de novo da dupla Fábio Moon e Gabriel Bá. Bom, aqui no Brasil a gente vai lançar, acho que em outubro, um livro novo de 10 pãezinhos, que vai comemorar os 10 anos de 10 pãezinhos. Né? O livro ele vai chamar Fanzine, porque ele vai ter todas as histórias que saíram no fanzine que nunca foram compiladas em livro. Porque o fanzine era mais ou menos só vendido em faculdade ou para os nossos amigos do trabalho, e quem lê quadrinhos nunca viu. Né? Depois que a gente começou a publicar os livros, um bando de gente descobriu o nosso trabalho e eles nunca viram esse trabalho do fanzine. Então a gente vai compilar tudo num livro, que é maior que os outros livros, né? Vai dar umas 200 páginas, 270 páginas de material que ninguém nunca viu. E a gente vai publicar esse livro como meio uma retrospectiva desses 10 anos de 10 pãezinhos. 10 pãezinhos, muito bem. Então, em outubro. Em outubro. Aguardem. Obrigado, Fábio Moon. Nos vemos no debate sobre adaptação de literatura nacional para os quadrinhos. Eu queria começar só falando que eu acho que quadrinhos pode ser tão profundo quanto literatura. Eu acho que talvez o problema de não ter profundidade são restrições que a gente tem às vezes para fazer uma adaptação. Tipo, você tinha um número limitado de páginas. Então, se você não tem esse número limitado de páginas, você pode se aprofundar mais até capturar o leitor do jeito que a literatura captura. Né? Porque quem escreve livro não tem limite de páginas, né? Só tem... às vezes, hoje em dia às vezes tem, mas normalmente não tem. Né?
E quem vai fazer quadrinhos, se você não tem o limite de páginas, aí você pode se aprofundar para capturar o leitor, para capturar a imaginação do leitor. E uma das coisas que me agradou para fazer o Alienista é que o Alienista era um conto, e por mais que eu tivesse um número limitado de páginas, era no mínimo o dobro de páginas do que tinha o conto. Então eu tinha mais ou menos 2 páginas de quadrinho para cada uma página do Alienista. Então se eu caprichasse, dava para ter o que eu acho que é o mais legal em quadrinhos que não tem em literatura, que é silêncio. Quadrinhos, você lê o silêncio. E aí você pode só observar o olhar, e a troca de olhares, e essas coisas assim. E além disso tem o texto, que no caso do Alienista eu pude preservar quase todo o texto. E eu adoro Machado de Assis, então também tem isso. Eu também estava lá apaixonado por Machado de Assis, preocupado em que as pessoas se apaixonassem por Machado de Assis quando lessem o Alienista. E que gostassem também do meu trabalho. Então, para mim, foi uma experiência muito difícil, porque fazer a adaptação é difícil. A adaptação foi você que fez ou você e seu irmão gêmeo, os dois que fizeram juntos? Eu e meu irmão, a gente trabalhou no texto. A gente pegou o texto do Alienista, que é basicamente uma narração, e tem lá o narrador em terceira pessoa, e ele está lá narrando a história do Simão Bacamarte, e a gente transformou, a gente fez a adaptação para os quadrinhos juntos. Mas aí, como a gente faz vários projetos ao mesmo tempo, ele estava desenhando um negócio para fora, então eu fiquei desenhando as páginas mesmo. É como os irmãos Coen no cinema, os dois fazem o roteiro e depois um deles dirige. É, mais ou menos assim. E a capa quem foi que fez? A capa, meu irmão fez, eu fiz a cor, pra gente também poder falar assim, ele desenhou a capa. Ele ter desenhado alguma coisa, ele fez a capa. Vocês tinham regras da editora? Não. Quais são o que eles te deram de liberdade e o que te deram de limitações? Eles falaram que tinha que ter 62 páginas. Era assim, a limitação tinha que ter 62 páginas. O formato, eles queriam esse formato de álbum europeu, que é uma coisa um pouco mais gorda do que, sei lá, um tipo de quadrinho, sei lá, americano. O quadrinho americano é mais assim, né? Uhum. E aí, então tinha um pouquinho mais de espaço e tinha que ter 62 páginas, para ter dentro total, ter 70 e sei lá quantos. E para fazer meio que esse esquema quadrinho europeu, que é um albinho de 62 páginas, né, que é o padrão de lá. Mas de resto, se eu quisesse fazer o Alienista no futuro, poderia ser o Alienista no futuro, o Alienista no espaço, o Alienista nos dias de hoje. Mas não fazia sentido. E o texto é seu? O texto, ele o texto, na verdade o texto é do Machado. Não, sim, mas eu digo o texto, a redação final é sua? A redação final é minha. Eu mandei um e-mail para a editora falando, olha, legal que vocês me chamaram para fazer o Alienista, mas eu não posso ficar fazendo vai e volta. Porque eu tinha uma limitação, eu tinha tempo. Eu tinha 4 meses para fazer tudo. Na verdade eu tinha 3. Depois eles me deram uma extensão. Eu tinha 3 meses. Então eu fiquei 1 mês para fazer a adaptação do roteiro. Fiquei 2 meses dos 3. 1 mês para fazer a adaptação e 2 meses para fazer as páginas. E aí, depois desses 2 meses, eu tinha... Você desenha com as 2 mãos? Hã? Eu tinha que fazer 2 páginas por dia. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Então não dava tempo de ir vai e volta. Eu mandei e-mail, vocês têm que confiar em mim. Vocês nunca publicaram quadrinhos, eu já. Foi meio assim, sabe? Se desse errado, vai dar errado por minha culpa, não porque faltou tempo. Se der certo, que bom. Né? Mas só assim daria para fazer. Então eu tive essa limitação do tempo. O que era menos propício. Fui enlouquecendo durante a história, fazendo a história dos loucos. Quem era louco, combinou. É isso aí, essa foi a primeira parte do projeto Quadrinhando, com clássicos da literatura em quadrinhos. Um debate que nós conferimos lá no Sesc Vila Mariana. Quero lembrá-los que no dia 7 de outubro, Baraldi estará lançando sua nova obra, O Mortífero, lá no Blackmore. Vocês podem conferir a festa das 4 da tarde às 10 da noite. Confiram Baraldi com O Mortífero e o novo game do Ronco Louco, edição ampliada.
E o HQ Além dos Balões estará lá conferindo. E nós vamos mostrar no programa próximo como foi o lançamento de O Mortífero e o novo game do Roco Loco. Agora nós nos despedimos do HQ Além dos Balões, lembrando que o próximo programa terá a segunda parte de clássicos da literatura em quadrinhos. Até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau.